para a próxima pergunta, pergunta 10. Que ordem foi dada aos gafanhotos? Vejamos o que diz o Apocalipse. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Apocalipse 9, verso 4. O que vem a ser isso? Vamos ver o que a nota de nosso estudo nos revela. Quando as tribos árabes se espalharam para a conquista da Síria, em 633 a.D., o culto califa Abu Bakr, sucessor de Maomé, instruiu os chefes de seu exército a não permitir que sua vitória fosse manchada com o sangue de mulheres e crianças, a não destruir as palmeiras, nem queimar os campos de milho, a não cortar árvores frutíferas, nem fazer dano ao gado, e a poupar as pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e daquele modo se propõem servir a Deus. Mas disse ele: encontrareis outra espécie de gente que pertence à sinagoga de Satanás, que usam a tonsura. Quebrai-lhes o crânio, e não lhes deis descanso, enquanto não se tornem maometanos ou paguem tributo. Nesse ponto, o maometismo, posto que seja uma falsa religião, revela-se como açoite ao cristianismo apóstata. Em pouco tempo tornaram os sarracenos maometanos aos arianos todas as principais terras semitas. Tomaram, Palestina, Síria, Mesopotâmia, Assíria e Babilônia. A estas foi logo acrescentado o Egito. Enciclopédia Britânica, artigo Maometismo. Conforme essa descrição histórica, meus amados, percebemos aí então que se cumpre exatamente aquela profecia, os gafanhotos aí sendo uma referência aos maometanos, e a ordem que foi dada a eles de não destruir a erva verde, nem aqueles que tinham o selo de Deus, uma referência aí à ordem desse califa Abu Bakr, que deu aos maometanos de não destruir as árvores frutíferas, as plantações de milho, as mulheres e crianças, nem aqueles piedosos religiosos que viviam em mosteiros, mas ele fez uma distinção aí daqueles que usavam a tonsura, que é aquela raspagem aqui na parte superior da cabeça, como faziam os monges. Aqueles ele deu ordem para que destruísse o crânio deles, os aniquilasse, porque eles pertenciam à sinagoga de Satanás. Vemos aí então claramente o cumprimento dessa profecia, Vamos para a pergunta 11. Que se diz terem sobre si os gafanhotos? Vamos ver o que mais ainda declara o Apocalipse. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion, um destruidor. Apocalipse 9, 11. E sim, um destruidor entre colchetes aí é um acréscimo, aí que temos no livro Estudos Bíblicos. Vamos para a nota. Por séculos, os maometanos e as invasoras tribos tártaras, semelhantes a gafanhotos, Provérbios 30, 27, não tinham sobre si governo geral ou rei, mas se dividiam em bandos ou facções, sob chefes diversos. Mas no século XII, Tamerlão, rei dos mongóis, que é descrito como o mais terrível açoite que já afligiu a raça humana, levantou um império à custa, calcula-se, diz Myers em sua General History, página 461, de 50.000 cidades e vilas e 5 milhões de vidas. A este se seguiu o Império Tártaro mais permanente, fundado por Otman, um século mais tarde, geralmente conhecido por Império Otomano e governado pelo sultão. De início, a grande característica do governo turco foi a de destruidor. Falando de uma guerra dos turcos contra o Império Bizantino em 1050, diz Gibbon, na página 57. Os milhares de cavalos turcos ocupavam uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros de Taurus a Erzurum, e o sangue de 130.000 cristãos foi agradável sacrifício ao profeta árabe. Em 1058, os turcos arrebataram aos sarracenos a Terra Santa, profanaram os lugares santos e trataram com crueldade os peregrinos a Jerusalém.
Isso motivou as 9 cruzadas mal-sucedidas dos 2 séculos seguintes para a reconquista da Terra Santa. Então, como vimos, meus amados, nessa descrição histórica, estes gafanhotos foram descritos como sendo muito cruéis, como sendo muito destruidores, tendo aí esse anjo do abismo, Abaddon, né, Apolion, como uma descrição aí do terrível Tamerlão, né? Vamos para a pergunta 12. Que período definido é mencionado sob esta trombeta? Vamos ver. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Apocalipse 9, 10, ver também o verso 5. O que seria então essa referência a esses 5 meses? Vejamos o que diz a nota de nosso estudo. Foi no dia 27 de julho do ano 1229, diz Gibbon, que Otman invadiu pela primeira vez o território de Nicomédia, na Ásia Menor, e a singular precisão da data, acrescenta, parece desvendar alguma previsão da rápida e destrutiva atuação do monstro. Tomamos esta data, então, para início do período a que se refere a passagem bíblica. O mês bíblico consiste de 30 dias. 5 meses seriam 150 dias. Tomando um dia por um ano, 150 anos, a começar de 27 de julho de 1229, chegariam a 27 de julho de 1449. Durante este período, os turcos se empenharam em guerra quase constante contra o Império Grego, sem todavia o conquistarem. Como vimos, então, mais uma vez, esta profecia ela tem um cumprimento histórico aí na história dos turcos tentando invadir o Império Grego. Vamos para a pergunta 3. Com que declaração se encerra a quinta trombeta? Vamos ver então o que o Apocalipse diz a respeito do encerramento então da quinta trombeta. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 9, verso 12. Então, este foi o primeiro ai, sobre o início, então, o surgimento do maometismo, do poder turco-otomano, lutando aí para devastar o cristianismo e até conseguindo, invadiu a Terra Santa, destruiu muitos monges católicos, espalhou aí a sua doutrina islâmica pelo mundo e conseguiu realizar muitas coisas, né? Foi realmente um ai terrível ao cristianismo, um pesado castigo aí, uma pesada destruição imposta ao cristianismo. Vamos para a pergunta 14. Ao soar a sexta trombeta, que ordem é dada? Vejamos o que diz o Apocalipse. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 e 14. Vamos ver o que representa isso. Compreende-se que estes 4 anjos se refiram aos 4 principais sultanatos, Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, de que se compunha o Império Otomano, situados na região banhada pelo rio Eufrates. Como contraste frisante, pode ser notado que sob a sexta praga, Apocalipse 16, 12 e 16, os 4 anjos de Apocalipse 7, 1 a 3 darão liberdade aos ventos das guerras, secar-se-ão as águas do rio Eufrates, o Império Turco, e os exércitos das nações se congregarão para a batalha do Armagedon. Então, como vimos aí, esses 4 anjos, né, que estão presos ao rio Eufrates, refere-se aos 4 principais sultanatos, aí, então, Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, de que se compunha o Império Otomano, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 15. Que cena de guerra é apresentada sob esta trombeta?
Vejamos então um pouco mais a respeito dela. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 16 e 17. Vamos ver então a interpretação dessa profecia na nota que segue. Em 1453, Maomé II o Grande, sultão dos otomanos, sitiou a capital, Constantinopla, com um exército que contava mais de 200 mil homens. Após rápido ataque, a cidade foi tomada abruptamente. A cruz, que desde o tempo de Constantino encimava a Basílica de Santa Sofia, foi substituída pelo crescente, que permanece até hoje. General History de Myers, edição de 1902, página 462 e 463. Assim, Constantinopla, sede oriental do Império Romano, desde os dias de Constantino, foi capturada pelos turcos. Parece ser também feita referência ao uso de armas de fogo, que começaram a ser usadas pelos turcos no fim do século XIII, e que, descarregadas de cima dos cavalos, daria a aparência de fogo e fumo saindo da boca dos cavalos. Na Batalha do Armagedon, a que talvez aqui se possa aludir, um exército de 200 milhões será, sem dúvida, congregado. Então, esta é a interpretação que nós temos aí, né? Que nos dá os detalhes históricos do cumprimento e uma previsão aí para a Batalha do Armagedon de 200 milhões de pessoas congregadas para esta grande batalha, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 16. Qual foi o resultado dessa peleja por meio de fogo e fumo e enxofre? Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, Apocalipse 9, 18. Isso mostra o efeito mortal deste novo meio de guerrear. Constantinopla foi subjugada, seu império subvertido e sua religião conculcada ao pó pelos conquistadores muçulmanos. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 17. Que período definido é mencionado nesta trombeta? Vejamos o que diz o Apocalipse. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9, verso 15. Vejamos a interpretação desta passagem. Uma hora em tempo profético equivale a 15 dias. Um dia quer dizer um ano. Um mês, 30 anos. Um ano, 365 anos. Somando-se tudo, dá-se-á um total de 391 anos e 15 dias, tempo concedido à supremacia otomana. Começando em 27 de junho de 1449, data em que termina a quinta trombeta, este período deveria terminar em 11 de agosto de 1840. Em exato cumprimento da palavra inspirada a esta data, assinala a queda do Império Otomano como poder independente. Arruinado ao ponto de não haver mais esperança de reabilitação, numa guerra com Maomé Ali, Pachá do Egito, o sultão da Turquia submeteu-se à orientação das 3 maiores potências da Europa, Inglaterra, Rússia e Alemanha. E por intermédio de seu ministro, Rifat Bey, naquele mesmo dia, 11 de agosto de 1840, pôs nas mãos de Maomé Ali a decisão ou ultimato, bosquejada por essas potências. Desde então, a Turquia existe apenas pelo auxílio ou tolerância das grandes potências da Europa, sendo usualmente chamada o enfermo do Oriente. Então nós vemos, meus amados, que este poder que cresceu, que arruinou muitas pessoas, que ameaçou o cristianismo, o poder turco-otomano, ele foi revelado então na profecia como o tendo a hora, o dia, o mês e o ano, a fim então de serem destruídos, né? Vamos para a pergunta 18. Com que anúncio termina a sexta trombeta? Vamos ver o que é dito. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 11, verso 14. O período definido na sexta trombeta leva-nos a 1840, quando a Turquia perdeu sua independência. Sua queda final, compreendemos, ocorrerá ao soar a sétima trombeta.
Próxima pergunta, pergunta 19. Que se cumprirá quando estiver por soar a 7ª trombeta? Vamos ver. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10, verso 7. O segredo de Deus é o Evangelho, Efésios 3, 3-6 e Gálatas 1, 11 e 12. Portanto, quando essa trombeta estiver para soar, o Evangelho estará cumprido e virá o fim. O tempo da tribulação de Daniel 12, 1 e as 7 últimas pragas e a batalha do Armagedon, de que trata Apocalipse 16, ocorrerão quando essa trombeta começar a soar. Então aí ficou claro para nós, né, o contexto aí do cumprimento profético desta profecia. Pergunta 20. Que evento assinala o soar da 7ª trombeta? Vamos ver então que evento assinala o início dela. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11, 15-17. Comparar com Efésios 5, 5. A 7ª trombeta nos leva, portanto, ao estabelecimento do eterno reino de Deus. Então, meus amados, aqui nós vemos, então, a 7ª trombeta se iniciando com o anúncio, né? Eis que os reinos do mundo vieram a pertencer agora ao nosso Deus e ao seu Cristo, ao nosso Senhor, né? Vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Aqui nós vemos os dois personagens da divindade, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, como sendo o rei, e o seu Cristo, o seu príncipe, né? O reino sendo possuído por eles. Então o reino pertence apenas a Deus, nosso Pai, e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Efésios 5, verso 5, também nós vemos o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então o reino ele pertence apenas a Cristo e a Deus, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a 7ª trombeta ela nos leva ao estabelecimento do eterno reino de Deus. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 21. Qual é a condição das nações e que outros eventos devem ocorrer durante esse tempo iminente? E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, verso 18. Vamos ver então a nota explicando essa profecia. As cenas finais da história deste mundo e do juízo são claramente aqui apresentadas, desde a perda da independência do Império Otomano em 1840. As nações se estão continuamente preparando para a guerra, como jamais no passado. Em face das complicações internacionais e uma guerra mundial que todos temem e parece inevitável, efetuando-se a dissolução da Turquia e o desmembramento de seu território, a todas as outras sobrelevando, a questão oriental é entre elas a mais momentosa. O juízo investigativo começou em 1844, no fim do período dos 2.300 dias. Ver os estudos às páginas 218 a 241, que são os temas 56 a 59. Quando estiver terminado, o tempo da recompensa terá chegado, o fim virá, e os santos se assentarão para julgar. Ver Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, 1 a 3. Então, como vimos aí, temos a descrição das cenas finais, né? A ira das nações, a ira de Deus vindo sobre elas, para também destruir aqueles que destroem a terra,
que estão aí degradando o meio ambiente, que estão chefiando aí as ações, os rumos que este mundo tem tomado, provocando aí então grande destruição, né, na natureza. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 22. Que cena no céu foi apresentada ao profeta ao soar a 7ª trombeta? Vejamos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, verso 19. Então nós vimos que realmente será algo terrível, né? Vamos ver a descrição aí da nota, nos explicando melhor. Isso forçosamente chama a atenção para a obra final de Cristo no segundo compartimento ou lugar santíssimo do santuário no céu, que começou em 1844. Ver os estudos mencionados na nota anterior, que é o 56 ao 59. A alusão à arca do concerto de Deus é também convincente recordação do que será a norma do juízo, a lei de Deus ou os 10 mandamentos. Ver Eclesiastes 12, 13 e 14, Romanos 2, 12 e 13 e São Tiago 2, 8 a 12. Depreende-se de suas palavras finais a referência à grande saraiva, que a 7ª trombeta compreende evidentemente as últimas pragas, ver Apocalipse 16, 17 e 18. E em suas palavras iniciais, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, é assinalado o estabelecimento do eterno reino de Deus. Aqui na nota eles não colocaram e do seu Cristo, né? Mas o verso, como vimos, de Apocalipse, relata o estabelecimento do reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Então este foi o estudo 67 sobre as 7 trombetas. Talvez ele apresentou alguns detalhes dos quais você não concorda, porque você entende o cumprimento dessas trombetas como ainda estando por acontecer, e entende de forma literal como sendo realmente grandes meteoros que vão cair no mar e provocar destruição, demônios que vão sair do poço do abismo, das profundezas do mar e vão causar grandes destruições. Mas esta é a nossa compreensão desses eventos profetizados por João, tendo acontecido e tendo aí a sua interpretação compreendida de forma simbólica e não de forma literal, e de forma historicista, como tendo seu cumprimento na história, e não futurista, né, como ainda acontecendo, como muitas pessoas têm acreditado nos nossos dias. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o estudo desta ocasião, e o próximo estudo será sobre as 7 pragas. Então até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!